que eu tenho para te dizer nesse vídeo, com certeza é de seu interesse. Nos casos onde existe pouco osso no maxilar, a solução que se tinha no passado era fazer o tratamento em 4 fases e submetendo o paciente a passar por 3 cirurgias. A primeira fase consiste basicamente na cirurgia de enxerto ósseo. O que é o enxerto ósseo? O enxerto ósseo nada mais é do que um procedimento cirúrgico para a colocação de osso no maxilar, deixando os maxilares com um volume ósseo maior, para que daí depois, num segundo momento, possa ser instalados os implantes dentários com uma condição mais favorável. E de onde que vem esse osso que será colocado no maxilar? Ele pode vir de 3 fontes. Ele pode vir do banco de ossos, que é um osso de pessoas que morreram e doaram os seus órgãos. Esse osso é esterilizado e congelado, porém é um osso morto. O organismo do paciente precisa revitalizá-lo e isso é um processo lento, leva por volta de 8 meses. O osso também pode vir dos biomateriais, que são materiais de origem animal ou sintética. E por fim, o osso pode vir do próprio paciente, que é um osso vivo, que tem sangue e tem uma incorporação muito mais rápida, por volta de 4 meses. Porém, a desvantagem é que precisa ser removido do próprio paciente de uma outra região do corpo, sendo o local doador mais comumente utilizado o osso da crista ilíaca, que é o osso da bacia. A pergunta que se faz é, qual que é o melhor osso? O melhor osso, na verdade, é o osso que não foi enxertado, ou seja, o osso nativo do paciente. Esse trabalho científico reitera que o osso mais estudado e que produz os melhores resultados é o osso nativo do paciente. Ponto. Nos casos que se faz enxerto, o melhor osso é o osso retirado do próprio paciente, porque é um osso vivo, é um osso que tem o DNA do paciente e evita a possibilidade de transmissão de doenças. Em seguida, temos biomateriais ou osso de banco de ossos, que é um osso morto, porém tem a vantagem de não precisar ser retirado de outra parte do paciente. Agora, vamos pensar que não temos osso nativo suficiente e vamos indicar uma cirurgia de enxerto e queremos optar pelo osso com um melhor prognóstico, que é o osso do próprio paciente. Como isso é feito, ou seria feito? Essa foto é de 7 anos atrás, na época em que eu tratava esses casos com enxerto. Era necessário 2 equipes. Aqui eu estou preparando o maxilar superior para que receba o enxerto e nesse mesmo tempo a equipe da ortopedia já está removendo um segmento do osso ilíaco, que é o osso da bacia, para que esse osso seja então implantado na região do maxilar em forma de blocos e se mantenha o volume ósseo para um segundo momento instalar os implantes. Quais eram os problemas que nós tínhamos? Primeiramente, é uma cirurgia altamente invasiva, pois são 2 regiões operadas, onde se retira o enxerto e onde se coloca o enxerto no maxilar. Após essa cirurgia, o paciente ficava com dificuldade de caminhar, muitas vezes tinha que até usar a muleta por um tempo. Segundo aspecto, é uma cirurgia de alto custo financeiro, pois envolve atendimento hospitalar, anestesista, centro cirúrgico e 2 equipes, a equipe de dentistas e a equipe da ortopedia, que é quem remove o enxerto. Após essa primeira cirurgia, você tem que ficar sem usar a dentadura por um período. Alguns pacientes não conseguem ficar, não podem ficar sem usar a sua dentadura. Por exemplo, você que é um vendedor, você que é um advogado, como é que você vai ficar sem sua prótese? Você não pode trabalhar, você não pode fazer nada sem sua prótese. Essa é a grande verdade. A dificuldade não é só essa. O problema é utilizar a prótese sobre uma gengiva onde foi colocado o enxerto. Não tem jeito, a prótese fica um pouco mais frouxa, você tem dificuldade de fala e mastigação. Além da compressão que essa prótese pode fazer sobre o enxerto e que pode comprometer o enxerto e causar feridas na gengiva. A verdade é que você não poderá contar com a sua dentadura por um bom tempo após a cirurgia. Quanto tempo de espera? Depende de qual osso foi utilizado, mas algo entre 4 e 8 meses de espera até o enxerto estar calcificado. Finalizada a primeira etapa, inicia-se a segunda etapa, onde você precisa passar por uma segunda cirurgia, para que se instalem os implantes no osso enxertado.
Como a qualidade desse osso enxertado nunca é igual ao osso nativo, o osso enxertado ele acaba sendo um pouco mais poroso, é muito comum precisar de inúmeros implantes, pois em caso de perda de um implante ou outro, o caso mesmo assim possa ser finalizado. Esse trabalho científico relata 90% de sucesso a longo prazo com implantes instalados em osso de enxerto que for retirado do próprio paciente. Porém, quando se usa implante em osso nativo, nós temos uma taxa um pouco maior, algo por volta de 96,1% a 98,3%. Após esta segunda cirurgia, você volta a utilizar a dentadura sobre a área operada. Novamente, você volta a ter as mesmas dificuldades de usar a prótese. Prótese frouxa, machucando, dificuldade de mastigação, você fala, a prótese solta. Por quanto tempo tudo isso? Mais ou menos por volta de 4 meses de espera. É o tempo necessário para que os implantes calcifiquem no osso, o que nós dentistas chamamos de osteointegração. Após isso tudo, você passa por uma terceira cirurgia, que é a terceira etapa, onde é feita a exposição dos implantes e após um tempo de cicatrização da gengiva, finalmente se faz os moldes para iniciar a quarta etapa, que é a confecção dos dentes fixos. Eu me coloco no seu lugar, não é nada fácil. Imagine você se submetendo a 3 cirurgias, tendo que passar por 3 pós-operatórios, que envolvem tomar uma série de cuidados, como medicação, cuidados alimentares, repouso, tendo que se ausentar do trabalho por 3 vezes. Para algumas pessoas isso é difícil. Mais de 1 ano de tratamento, passando por todas as dificuldades de usar sua dentadura durante todo esse período. Você deve estar um pouco angustiado com isso tudo, não é mesmo? Deve estar pensando que o seu sonho foi por água abaixo. Mas eu tenho uma coisa para te dizer.